Livro número 2 da nossa Bíblia, Êxodo. Êxodo é uma palavra latina, exodus, que se traduz como saída. Mas para nós entendermos esta realidade de saída, precisamos retornar um pouco ao livro número 1 da Bíblia, que é o Gênesis. O patriarca Jacó vivia em Canaã, e em Canaã houve uma grande fome. Obrigou-se Jacó, junto com a família e descendentes, partir, emigrar para o Egito, onde havia fartura. Para quem leu a história de José, que consta no Gênesis, sabemos que ele era um dos filhos de Jacó. E, portanto, Jacó ia em direção ao filho, junto com os demais irmãos e descendentes desta família de Jacó. Como José era a segunda autoridade na hierarquia do Egito, só Faraó era maior que ele, ambos combinaram e deram as melhores terras para os hebreus que emigravam para o Egito. E aí eles se estabeleceram, iniciaram suas atividades pastoris e cresceram. Mas um dia Jacó morreu também o Faraó e morreu também José. Assumiu um novo Faraó no governo do Egito e contemplou e viu e analisou que os hebreus, os israelitas, estavam crescendo em número e em força. E ficou preocupado. Pensava ele e comentava com os seus assessores que um dia os israelitas poderiam tornar-se um perigo para os próprios egípcios, num combate entre uns e outros. Então o faraó decidiu que os egípcios, aliás, que os israelitas deveriam ser limitados no seu crescimento. Então determinou às parturientes que, quando nascesse uma criança, se fosse do sexo feminino, seria preservada. Mas, se fosse do sexo masculino, deveria ela ser morta. E, a par disso, Faraó determinou que todos os israelitas fossem submetidos a trabalhos forçados, fabricação de tijolos e outros trabalhos pesados que eram próprios dos escravos. Evidentemente que os hebreus não aceitavam esta condição e começaram a murmurar e começaram a rogar e pedir por liberdade. Uma senhora hebreia teve um dia um filho e era de uma beleza encantadora e não teve coragem de entregá-lo para que fosse morto. Escondeu o filho por 3 meses e no fim de 3 meses ela, em vez de matá-lo, tomou uma cesta de vime, calafetou-a e colocou-a no rio, entre os juncos do rio. Uma irmã deste menino ficou à espreita, meio longe, para ver o que aconteceria com o menino. A filha de Faraó foi banhar-se no rio e, junto com as escravas, viu aquele cesto e mandou buscá-lo. Abriu o cesto e viu um belo menino e disse assim: este é um hebreu, mas eu quero salvá-lo e adotá-lo para mim. Nesse momento a menina se aproximou desta filha do faraó e disse: queres que eu busque uma ama para que ele seja amamentado?
E a filha de Faraó disse, busca. E a irmã do menino foi buscar exatamente a mãe do próprio menino. E a filha do Faraó levou-o para casa, adotou-o e colocou-lhe o nome de Moisés. Isso é, salvo das águas. Moisés cresceu e viu os irmãos hebreus serem ainda escravizados e ainda perseguidos e ainda mortos os filhos deles. Então ele resolveu que lutaria pela libertação. Um dia ele ouviu a voz de Deus, pedindo para que ele fosse libertar os seus irmãos que estavam escravizados pelos egípcios. E Moisés disse, mas quem sou eu? Que nome eu vou dizer que me mandou para eles? Aí veio a grande mensagem, primeira grande mensagem do Êxodo. Deus se revela e disse a Moisés, eu sou aquele que sou. Vai até teus irmãos e diga isto, o eu sou mandou que eu venha libertar vocês. Aí iniciou a grande batalha da libertação, com as famosas pragas que castigaram os egípcios até a morte dos primogênitos, onde então Faraó concedeu a libertação e a autorização para que eles partissem. Segunda grande mensagem do Êxodo. Na véspera da saída, eles foram comemorar a Páscoa. O cordeiro que eles deveriam, naquele dia, sacrificar para comemorar a saída. Páscoa significa saída, passagem. E aí vem o grande momento do Êxodo, como a gente diz, o segundo evangelho o evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Moisés, o libertador. Cristo vai ser o libertador 1250 anos depois, com a redenção. Segunda semelhança. Moisés mandou que fosse levantada uma serpente no deserto para curar aqueles que fossem picados. Jesus vai ser levantado na cruz, anos depois, e vai dizer, quando eu for levantado, atrairei para mim todos os que me procurarem. Terceiro momento, o maná. O maná era o alimento do povo no deserto. No Novo Testamento, a Eucaristia vai ser o alimento de todos os que creem em Jesus Cristo. Aliança. O grande momento do Êxodo é a celebração da aliança no Sinai. 1250 anos depois, no Monte Calvário, Cristo vai consagrar a nova e eterna aliança que será assinada pelo próprio sangue. O Êxodo é o Evangelho do Antigo Testamento, porque nos conduz ao Novo Testamento, onde veremos realizadas todas aquelas ações simbólicas para se consumirem depois na vinda de Cristo, na sua libertação, na sua redenção, na sua morte e com o seu sangue a redenção da nova e eterna aliança. O Êxodo é a união entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ninguém vai poder entender perfeitamente o Novo Testamento se não entender o Êxodo do Antigo Testamento. É uma mensagem de libertação,
de Páscoa, de redenção e da nova e eterna aliança, assinada e consagrada por Cristo no cimo do Calvário. No próximo encontro nosso, vamos falar do pacto de Deus com a aliança de seu povo, que tem o código de leis e tem a grande lei dos 10 mandamentos. Pense nisso enquanto eu lhes digo Shalom.